Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Almoço Grátis, o 8º episódio. E hoje nós vamos falar sobre a renda básica utilizada como ferramenta econômica. A gente vê atualmente a distribuição de renda sempre encarada como uma assistência social para os mais necessitados ou para determinadas classes. Então, a gente queria entender, na visão do Lessa, que vai trazer aqui para a gente isso, o que tem de bom e ruim nessa relação da visão como ferramenta econômica ou como assistência social. Eu proponho a gente iniciar analisando um pouquinho do que acontece atualmente, que é utilizada principalmente como assistência social. Tudo bem com vocês dois, Sani, Lessa? Tá tudo ótimo, tô super ansiosa pelo papo de hoje e vamos que vamos. Beleza? Super feliz de estar participando aqui do 8º podcast do Almoço Grátis. Então, super esperançoso aí sobre as boas perguntas. Beleza, vamos começar então falando aí sobre a distribuição de renda utilizada como assistência social. O que tem de bom, o que tem de ruim, o que a gente pode analisar desse cenário que acontece atualmente? Bom, isso aí entra naquela questão de renda básica e renda mínima, né? Quando a gente fala numa ação de distribuição de renda focalizada, a gente está falando dos mais necessitados. Óbvio que isso tem um sentido, tanto tem que existe esse debate, né, extremamente caloroso, sendo que a gente está argumentando que esse renda mínima, ele gera algumas consequências negativas e que é melhor a gente transitar para o renda básica, até deixando os dois coexistirem paralelamente, até chegar ao ponto que a gente possa chegar num futuro numa renda digna. Então, hoje em dia, a gente tem visto a distribuição de renda extremamente focada na questão de assistência social, dentro desse conceito de renda mínima, mas a gente entende que a gente tem que evoluir. E esse processo, quando a gente mantém a ideia de deixar ele assistência social, a gente perde a oportunidade de fazer uma evolução na sociedade, gerando um crescimento total da sociedade, de tal forma que a gente possa até acabar com esse estigma de mais necessitados. A ideia é que todo mundo tenha uma vida digna. Então, a gente conseguindo chegar nesse ponto, a gente ter uma evolução no sistema. E quando a gente vê que quando a gente usa a distribuição de renda focado no aumento da atividade econômica, a gente percebe que a gente consegue dinamizar o capitalismo, dinamizar as oportunidades de emprego para os mais necessitados. E como nós já falamos anteriormente, até caso a pessoa não queira ter nenhuma atividade comercial, empresarial, seja lá o que for, ele vai poder participar da sociedade como consumidor, tendo uma vida digna. Então, quando a gente pega e foca no programa como assistência social, a gente não tem um projeto de ter um mundo melhor. A gente tem um projeto de ficar usando para sempre o programa só para manter esse estado de quem está nessa situação de abaixo da linha da pobreza, você vai e dá um paliativo. Quando a gente fala em usar a distribuição de renda como expansão do mercado de consumo e como uma mudança na sociedade, de tal forma que a gente chegue numa renda digna para todo mundo, aí sim é revolucionário. A gente não está falando em dar um paliativo, a gente está falando em melhorar a sociedade e que deixem de existir esses mais necessitados e virem todo mundo participantes ativos da sociedade com dignidade. Então, essa é uma diferença de você ficar preso nessa visão de assistência social e você pensar na distribuição de renda, mostrando a questão dos benefícios econômicos que vai gerar para toda a sociedade.
tanto para o rico, para a classe média e também para os mais necessitados, esses principalmente mudando a condição de vida deles para uma vida digna. Entendi. Comparando um pouquinho aí com uma doença, então a distribuição de renda utilizada como assistência social, a gente está dando só o remedinho ali para o sintoma, mas não está curando lá a causa da doença, né? E aí eu queria ver como que você imagina a distribuição de renda, então, de fato, como a cura para a doença do nosso país. Como que ela pode ser usada? Primeiro que a gente já colocou anteriormente que é uma necessidade da nossa sociedade por conta da quarta revolução industrial, que as grandes universidades no mundo inteiro e pesquisas aqui, até da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, têm apresentado que os robôs, a inteligência artificial, num prazo aí entre 20 e 25 anos, vão extinguir em torno de 50% dos empregos do mundo inteiro. Então, existe uma necessidade. Mas, fora essa necessidade, a gente pode usar a distribuição de renda como uma forma de você expandir o mercado de consumo e de você aquecer a economia. A forma que eu vejo que a distribuição de renda pode ser melhor utilizada do que só focar ela nos mais necessitados é a gente entender que a nossa sociedade é uma sociedade capitalista. E o capitalismo, ele vive do fluxo de capital. Então, o que acontece? A sociedade como um todo, ela gera consumo. Desse consumo, sejam de bens ou serviços, parte deles são destinados ao governo através de impostos. Esses impostos servem para custear a operação, né, do governo federal e eles retornam para a sociedade através de investimentos em infraestrutura e em prestação de serviços, tanto na área de educação, saúde, segurança pública e outros. Então, quando a gente tem o fluxo de capital ampliado, isso é que pode aquecer a economia. É exatamente nisso que a gente pode usar a distribuição de renda para melhorar o nosso capitalismo. Porque quando a gente pega e usa parte dos impostos para você injetar na base, onde as pessoas têm grande propensão a usar esse dinheiro para consumir. Porque tem muita gente no Brasil com grande parte das suas necessidades básicas não atendidas, tanto na área de alimentação, vestuário, compra de bens e serviços, até a própria casa própria. A distribuição de renda pode sim contribuir para que a pessoa possa, juntando 2, 3 familiares e principalmente já chegando aí numa renda digna, comprar a sua casa própria. E isso vai fazer o quê? Vai gerar empregos, vai aquecer a economia como um todo, até a própria área de construção civil. É isso que a gente quer falar desse capítulo de hoje, é de como a distribuição de renda pode ajudar a girar a máquina da economia. Se a gente tem o governo federal pegando parte dos impostos e distribuindo para toda a população com o objetivo de mexer a roda da economia, isso vai ser um novo patamar do uso da distribuição de renda, diferente do uso que tem sido feito até hoje, que é exclusivamente buscando atender os mais necessitados através de uma visão de assistência social. Então, a gente está falando aqui num segundo passo. A renda mínima gera um atendimento à assistência social legal. Então, a gente agora está falando de usar a distribuição de renda e a renda básica, e, no futuro, uma renda digna, para estimular toda a economia e, com isso, a gente conseguir fazer com que o governo arrecade cada vez mais impostos e, com isso, vai beneficiar, inclusive, os mais necessitados também. Porque o governo, com mais arrecadação de impostos, vai ter mais dinheiro para investir na educação, para investir na saúde e na segurança pública.
Então, quando a gente fala de oferecer a distribuição de renda incondicional, universal, ou seja, quando a gente está falando de dar dinheiro tanto para os mais necessitados, como para a classe média e até para o rico, a gente está falando em melhorar o mercado de consumo, e isso vai melhorar principalmente para os mais necessitados no final das contas. Você está dizendo que quando a gente injeta dinheiro na base da sociedade, a gente consegue arrecadar mais e ampliar a economia. Mas a gente usando como assistência social já injeta dinheiro numa parte da sociedade. Isso já não funciona como uma ferramenta para aquecer a economia, sendo parte? Sim, é verdade. Isso já foi comprovado em algumas pesquisas. Tem estudos que mostram que para cada R$1 investido no Bolsa Família, gerou um incremento no PIB de 1,77 centavos. Então, isso que você está falando tem sentido, e até que, da base, justifica a gente pensar nesse segundo passo, já que ficou comprovado que isso estimula a economia, por que não usar para o todo? Teve uma outra situação que também comprovou isso. Na questão do auxílio emergencial, em julho de 2020, que teve um grande volume de dinheiro que foi colocado no mercado, tiveram estados que aumentaram a arrecadação. O estado do Pará nunca arrecadou tanto imposto na história dele. Já está bem claro que a distribuição de renda ela impacta na questão do consumo, na arrecadação. A questão é que isso tem que ser feito de forma organizada, controlada e cadenciada, que é uma proposta que eu vou colocar daqui a pouco. Quais as consequências de jogar muito dinheiro no mercado de uma vez? O que pode acontecer com a economia? Isso aí é extremamente perigoso. Quando a gente pega e coloca um volume muito grande sem o controle, você pode incentivar a inflação. Então, uma coisa que a gente tem que tomar o cuidado de pegar, e como a proposta que nós estamos trazendo, é começar com um valor pequeno, em torno de 50 a 100 reais, e ir crescendo lentamente até chegar a uma renda digna, num período aí de 35 a 45 anos, pós quarta Revolução Industrial, e nesse caminho entre os 100 reais e os 2 salários mínimos, que seria a renda digna, a gente usar esse caminho como uma ferramenta de aceleração da economia. Ou seja, se você tiver uma queda de demanda, você pega e aumenta o valor da distribuição de renda mais do que já estava programado, né, que já tem previamente para que chegue, né, até uma renda digna, e com isso você combata as crises de demanda. E aí isso mantendo o mercado de consumo aquecido e gerando mais estabilidade. Uma das coisas principais da economia é você ter uma previsibilidade econômica, você ter estabilidade econômica. Isso dá possibilidade que o mercado de investidores, do mercado, tenha a tranquilidade para criar novas indústrias, a abertura de filiais de comércio, ou seja lá qual for a atividade econômica. Quando você tem mais estabilidade, você tem um acréscimo muito grande nos investimentos. A gente sabe que tem um caminho longo aí para a renda básica atingir toda a população, mas e se caso acontecesse alguma emergência, como foi a pandemia, como é que a gente iria proceder? Como a renda básica procederia nessa questão? Como agiria a renda básica e como ele seria melhor do que o auxílio emergencial? A pergunta foi muito boa, né? O auxílio emergencial já foi fantástico, já evitou uma série de
de problemas na nossa sociedade, mas poderia ter sido melhor. Teve um artigo do professor Philippe Vampares, que é o presidente da Rede Mundial que estuda a renda básica, que é a BIAN, Basic Income Earth Network, e nesse artigo ele fala que a gente devia criar um pipeline. O que seria isso? O pipeline é um duto de combustível de petróleo, né? Então, seria já ter um duto onde a gente tivesse toda a população já cadastrada e que, tendo uma crise, né, seja ela qual for, uma pandemia, como você acabou de falar, a gente já estando preparado, a gente já poderia usar a distribuição de renda para evitar que houvesse uma queda de consumo e problemas graves na sociedade. Então, uma coisa que a gente poderia melhorar e se prevenir, aproveitando esse momento de relativa calmaria, né? Comparando a época da pandemia, nós podemos dizer que está mais calmo. Então, seria isso. A gente já preparar e, sim, já com essa visão de universal e incondicional, a gente ter já o cadastro de 100% da população, todos já prontos para receber uma renda básica. Com isso, a gente já daria um novo passo para evitar crises e, dentro desse espírito de fazer um avanço, usando a ferramenta da distribuição de renda, renda básica e renda digna, para a gente conseguir melhorar a nossa economia, evitando quedas de demanda, aquecendo a economia e expandindo o mercado de consumo, gerando mais oportunidades para todo mundo, tanto para a grande indústria, média e para os pequenos. Essa ideia aí do pipeline é bem interessante, porque o que a gente vê hoje, todo dia nos jornais, são filas e filas e filas sem fim de pessoas que não conseguem nem sequer o atendimento para conseguir se cadastrar nos programas de distribuição de renda, que ainda estão, né, nesse lance da distribuição de renda como assistência social para as camadas mais necessitadas da população. E sendo feito, então, esse pipeline, né, vamos pensar aí para frente, a gente tendo o cadastro de todo mundo, já é um passo gigantesco de melhorar o processo da distribuição de renda. E aí, depois disso, qual é o próximo passo para que a gente use isso como uma ferramenta econômica? Bom, a primeira coisa é a gente conseguir apresentar para os nossos representantes, para os nossos congressistas e até mesmo para a sociedade como um todo, que é o que nós estamos fazendo aqui nesse momento, é levar essa ideia e falar que a distribuição de renda, a renda básica, ela pode ser muito melhor usada do que só a renda mínima, de uma coisa focalizada como assistência social. Se a gente entender que a renda básica, se ela for usada universalmente e que a gente possa projetar um aumento no mercado de consumo e acelerar a economia, com isso, geração de mais impostos, tudo isso com responsabilidade fiscal e responsabilidade ecológica, dando até prioridade na questão da área de serviço, não tanto na questão de bens de consumo, serviços como na área de medicina, na área de alimentação, psicologia, entre outros. Não vamos entrar aqui no detalhe, mas o importante é pensar o seguinte, a inércia, ficar parado, fazer o mínimo possível, gastar o mínimo, o Estado o mínimo, foi o motivo que o comunismo deu errado. A ideia do comunismo é você fazer o mínimo necessário, tudo igual para todo mundo e tudo parado. Por que o capitalismo venceu o comunismo? Foi por conta de ter um incremento na atividade econômica. Então, quando a gente fala que a distribuição de renda pode aumentar o fluxo de capital, a gente está falando num capitalismo turbinado. E quando a gente turbinar o capitalismo, a gente vai fazer com que toda a
a sociedade floresça. Quando a gente fala nisso, aí sim, a gente já fala em toda a sociedade receba parte dos dividendos da nação, né? É como se todo mundo tivesse, venha a ter, né, direito aos benefícios. Aí a gente volta lá em Thomas Paine, que ele argumenta que o Estado, a sociedade organizada, tem que pagar um aluguel a cada um que nasceu no planeta Terra em compensação da perda da herança natural. Então, se a gente entende que isso é um direito de todos, a gente pode usar esse direito de todos, incrementando ele lentamente. Isso só para não ter um desarranjo na economia, tanto no mercado de trabalho como na inflação, e chegar o mais rápido possível numa renda digna e usando esse caminho para que a gente possa ter combate à queda de demanda. Então, a distribuição de renda ela pode, sim, contribuir significativamente para a gente ter uma economia mais pujante e gerar mais impostos, permitindo ao Estado atender melhor todas as camadas da sociedade. Eu tenho uma dúvida. Em um podcast passado, eu não lembro qual foi, você comentou sobre o salário mínimo aumentava 10%, a inflação aumentava 10%. E isso não vai acontecer com a população recebendo a renda básica? Por isso que a gente fala que tem que ser gradual. Quando a gente fala de sair de R$50 e chegar a 2 salários mínimos daqui a 45 anos, a gente está falando de um incremento de 1% ao ano. É uma coisa muito modesta e não ativa a inflação. Quando você fala de 10% ao ano, aí sim, você gera uma indexação. A gente entende que, principalmente pela questão do mercado de consumo está programado para ter uma estabilidade, né? Porque se a gente está falando de usar o pipeline para quedas de demanda, que o governo aumente a distribuição de renda, e no caso de queda de demanda, você não tem problema de tensão inflacionária. Então, você estabiliza. Então, quando você pega e você tem um mercado mais estável, você tem um mercado muito fértil para que os empresários invistam em aumento de produção. Isso é extremamente importante, porque quando a gente fala que a distribuição de renda vai estabilizar a demanda, você vai permitir que os empresários eles invistam mais e aumente a produção. E quando você tem um aumento da produção, você consegue equilibrar a inflação. Por mais que a gente vá aumentando a distribuição de renda constantemente, aumentando a capacidade da população de consumir, se você tiver um aumento de produção, a inflação se mantém equilibrada. O problema é quando você tem uma economia instável que não inspira os empresários a investir, porque se você tem altos e baixos, você abre uma indústria nova, cai a demanda, e aí o teu investimento não retorna, você quebra, e aí você tem um reajuste de 10% de remuneração, aí aumenta a demanda e não tem uma produção programada adequada, e aí você tem um desencaixe entre o aumento da demanda e o da produção, aí tem um desequilíbrio. Então, o grande lance é a previsibilidade. Isso aí que é fantástico. Quando a gente pega e faz uma programação de começar com R$50, R$100, aumentando 1% ao ano, até você chegar daqui a 45 anos num percentual maior, e que a gente use isso para ir crescendo lentamente, e em caso de queda de demanda que você injete para ter essa estabilidade, você vai conseguir estimular a produção. Então, você tem uma previsão de aumento de mercado de consumo com aumento de produção. Aí sim, a gente vai ter um futuro tranquilo e um futuro sem inflação. Você fala aí de aumentar
1% ao ano. Mas se vier uma crise, aí você, na teoria, a gente injetaria mais dinheiro para conseguir segurar a crise. A crise acalmou, você não vai tirar dinheiro de ninguém, né? Vai continuar naquele valor. Sim, a ideia é essa, né? A gente ter a distribuição de renda ela sempre crescente. Então, a gente faz uma programação de aumentando 1% ao ano. Teve uma crise, você precisou aumentar 1,5%, 2%, que seja 3%. Já está estabelecido aquele percentual. Você pode até, em caso de necessidade, dar uma congelada, manter aquele valor até que aquilo chegue dentro do programado. Mas eu gostaria muito de antecipar esse prazo, né? De 35, 45 anos, eu acho muito longo, né? Caso seja viável, que não tenha um desequilíbrio na relação entre oferta e demanda, se a gente puder acelerar para que a gente chegue numa renda digna num prazo mais curto, se fosse 25 anos, 30 anos, seria ótimo. Mas então a ideia é essa: você faz a programação e aí você usa a distribuição de renda para acelerar a economia dentro do que for possível. Então, só para finalizar, aqui na prática, pensando na prática, em momentos de crise, a gente abre a torneira do seu pipeline, em momentos de, como que a gente pode chamar de prosperidade, de fartura, a gente dá uma fechadinha na torneira para não desperdiçar água ali, e com isso a gente faz o equilíbrio desse mercado de consumo e da economia, e tem um controle maior na mão, né, da coisa, para não explodir. Foi o que eu entendi aí de tudo que você explicou para a gente, e achei maravilhoso. Tinha que ser aplicado para ontem, porque pode realmente, de fato, melhorar muito o Brasil. Eu aprendi que não é um bunker, é um cano, mas eu entendi, sim. Foi bem bacana. E complementando o que você falou, Paulinha, a gente usando isso, né, de uma forma como uma torneira, você regulando no momento de necessidade, tem uma outra coisa, um outro fator que eu até levei no 16º Congresso da ABIAN, na Coreia do Sul, e eu acho muito pertinente a gente falar hoje, que é uma grande preocupação sobre a questão de faltar mão de obra no mercado. Eu proponho ter, naquele caminho até o incondicional, ter uma diferenciação para quem tem contrato de trabalho e quem não tem contrato de trabalho. Então, se a gente tiver uma necessidade da sociedade de mão de obra e que não tenha pessoas para atender, a gente aumenta esse duto, nesse canal, para quem já tem contrato de trabalho, ter um plus e estimular as pessoas a procurar o emprego. Se você tem, no momento da sociedade, poucas ofertas de emprego e muita gente parada que não consegue trabalho e sustento, você pode aumentar mais para quem não tem contrato de trabalho. Então, se você já tiver todo mundo cadastrado, sabendo a informação, se tem contrato de trabalho, se não tem, o gestor da economia, né, no governo federal, seja lá quem vai cuidar disso, Banco Central, ele vai poder usar essas torneiras para regular. Tem momento de crise, você aumenta. Se tem problema de demanda de profissionais, você aumenta para um lado. Então, com isso, o grande lance é o fluxo de capital para que você tenha fluxo na economia. Esse é o grande projeto que a gente está trazendo. Você usar a distribuição de renda para você acelerar a economia quando você tem necessidade. Porque o Banco Central hoje, ele trabalha só com freio, não tem um acelerador. Se você tem um superaquecimento da economia, o Banco Central aumenta os juros da Selic para diminuir a atividade econômica. Mas quando a gente tem uma recessão, o Banco Central ele diminui os juros, né? Mas chega a um ponto que ele não tem muita coisa que ele possa fazer. Então, se você puder injetar dinheiro direto na economia, você teria um acelerador na economia. Então, isso seria extremamente interessante para o gestor ele ter acelerador e freio.
Então, com isso, a gente vai ter uma economia com maior controle e gerar um crescimento econômico mais robusto. Mas, Lessa, quando você fala de fazer essa diferenciação entre quem tem contrato de trabalho e entre quem não tem, isso não cairia abaixo aí a definição da renda básica, que é igual para todos e incondicional? Sim, eu falo isso nesse paper, que seria um caminho para a incondicionalidade. Isso aí, essa necessidade de ter esse controle para a gente chegar no futuro, na plena renda básica, onde seria até que a gente chama de renda digna, né? Que seria universal, incondicional e igual para todo mundo. Mas também é o seguinte, se a gente aprender no futuro, todo mundo já tem uma renda digna e que isso possa ser usado como uma ferramenta para que a gente possa estimular as pessoas a procurarem um emprego ou atender às demandas, ou então até mesmo que isso seja uma forma de dar uma tranquilizada na sociedade e no Congresso, que pode ser implantada a distribuição de renda para todo mundo e que com esse mecanismo a gente tem uma solução para o problema de uma crise trabalhista, a gente pode ter essa ferramenta. Agora, o ideal é que seja igual. Se tiver tudo equilibrado e a gente possa ter o mesmo valor para quem tem contrato de trabalho e quem não tem, é o ideal. Se tiver algum problema, você tendo essa diferenciação, você pode regular caso necessário. Um dos grandes motivos que as pessoas têm medo de implantar a distribuição de renda é porque vai faltar mão de obra no mercado. Se você tiver, principalmente no caminho até incluir, você puder estimular quem tem contrato de trabalho, né? E como eu até falei, no final, mesmo depois de tudo implantado, teve um desequilíbrio na economia, você está precisando de pessoas para trabalhar e ninguém quer trabalhar. Você aumenta lá. Tem uma outra solução que, nesse mesmo artigo que o professor Felipe João Pares fala, ele fala de uma outra coisa que é espantosa, uma novidade, que é um dinheiro derretível, que já foi usado após a crise de 1929, que era uma distribuição de renda e que você tinha um ano para gastar o dinheiro, que se você não gastasse, ele ia perdendo valor durante um ano. Por que isso? É um receio das pessoas receberem a distribuição de renda e não gastar, guardar o dinheiro e isso não gerar um aumento na atividade econômica e acabar gerando uma não necessidade das pessoas irem trabalhar, desequilibrando o mercado de trabalho. Mas a gente já debateu esse tema aqui e a gente sabe que a realidade do Brasil hoje em dia não é isso, né? Vai ser aquele 1%, 5% dos ricos que vão guardar o dinheirinho na poupança, porque o resto todo da população, com o aumento dos preços das coisas hoje em dia, o povo vai botar o dinheiro para fora. Agora, mas isso pode ser um problema no futuro? Nos Estados Unidos está acontecendo isso. Está tendo uma crise de grande oferta de empregos e os americanos não estão querendo trabalhar. E um dos motivos foi que, na pandemia, eles distribuíram $300 por semana para a maioria dos americanos. O pessoal lá fez uma grande poupança e está acontecendo de estar tendo falta de mão de obra no mercado americano hoje. Isso é uma coisa que a gente já tem que tomar cuidado agora, porque ali na frente isso já pode ser um problema. Mas isso é porque eles fizeram sem ser gradativo. Botou um boom na mão de uma vez só. É óbvio que se a pessoa não está precisando agora, ela não vai gastar agora. Agora, se as pessoas tivessem recebido o básico, o necessário para viver ali e não passar necessidade durante esse período, esse dinheiro com certeza teria sido gasto e aí depois depois de estabilizar todo mundo, poderia se crescer. Não é o que você fala, é uma renda digna para a pessoa ter dignidade, não é para sobrar, para esbanjar por aí. Quem quiser esbanjar, a gente vive no capitalismo, vamos trabalhar, vamos qualificar e vamos procurar um emprego.
Mas se você realmente dá dinheiro de sobra, é óbvio que aí vai ser guardado. Não é esse o objetivo, né? Principalmente antes da quarta revolução industrial, porque ela está em curso, mas ela não está plenamente aplicada, né? Eu já vi um robozinho limpando um banheiro, mas isso é um protótipo, não está ainda implantado em todos os shoppings do mundo inteiro, né? Eu já vi robô coletando morango e maçãs, um protótipo, não está ainda em toda a agricultura no mundo inteiro. Então, isso que tem que ter consciência, que tem que ser uma coisa gradativa no tempo certo. Por isso que se fosse, no caso, $50 e fosse crescendo aos poucos, seria uma coisa. Agora, no momento de pandemia, até entendo. Mas é que o americano pegou e chutou o pau da barraca, e botou $1.200 por mês para o galerão. E aí deu esse efeito e não foi nenhum desastre na economia, né? E ainda tem uma outra, são dois fatores. Teve esse e teve a questão da política que eles endureceram a entrada de imigrantes, tanto na fronteira do México e etc., e estão tendo dificuldade para entregador de pizza, para tudo quanto é tipo de serviço de pouca escolaridade, não tem nenhum americano querendo fazer. Eu gostei muito de toda a conversa que a gente teve hoje, sempre surgindo assim mais pulguinhas atrás da orelha para a gente raciocinar e evoluindo. A ideia da renda básica e esse lance de ser usada como ferramenta econômica é maravilhoso. Na verdade, você não deixa de assistir as pessoas com necessidade, não tem prejuízo para ninguém essa mudança, né, entre assistencialismo e ferramenta econômica, porque continua assistindo as pessoas e traz uma vantagem gigante para a economia de um país. Gostei muito. Mais uma vez, uma conversa que eu fico a favor de tudo que você fala e obrigada aí por mais uma oportunidade de participar dessa conversa maravilhosa. Obrigada também, gente. Foi um papo super produtivo. Aprendi bastante, como sempre, e não vejo a hora do próximo episódio para que a gente possa aprender mais aí sobre a renda básica, que cada vez vai se destrinchando mais, né? Não fica só naquilo. Tem vários caminhos a se seguir. Muito obrigada, Paulinha, muito obrigada, Alessa, e até a próxima semana. Eu que agradeço a oportunidade, eu estou muito feliz que a gente está avançando no tema, né? E normalmente fica muito preso no que no básico, da onde vem o dinheiro, são todas coisas muito importantes, mas que a gente já tratou disso nos episódios 1, 2, 3, e agora sim, a gente está podendo avançar em coisas muito significativas que motiva a gente a estar lutando por isso, que é ter um mundo melhor, um país melhor para todo mundo, uma economia que seja mais inclusiva, com mais oportunidades, um mundo cada vez mais justo. Então, por isso que a gente está lutando aqui. Muito obrigado, Paula, muito obrigado, Sani, e principalmente você, ouvinte, ou que esteja vendo a gente através do canal do YouTube. Muito obrigado pela atenção. E Lessa, vamos aproveitar que a oportunidade de convidar as pessoas aí para deixar suas dúvidas ou deixar opinião de tema. Eu falo principalmente as dúvidas, porque eu tenho muitas dúvidas, acredito que a Sânia também, e a gente gostaria muito de perguntar muita coisa para entender cada vez mais a fundo, e imagino que muitas pessoas tenham dúvidas. Pessoal, escreve aí embaixo, manda as perguntas. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, manda a pergunta lá no Instagram do Lessa ou no YouTube e ajuda a gente aí a conseguir desenvolver melhor aí, ter mais ideias. Muitas cabeças pensam melhor do que uma, para a gente conseguir melhorar a vida de todos. Obrigada, um abraço, tchau, tchau.